Olá pessoal, beleza? Estamos de volta com o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, esse rapazinho é o mestre do terror. E finalmente vamos mostrar aqui a parte 2, a segunda edição da revista Cyberpunks. Quem por acaso assistiu o primeiro vídeo deve lembrar. Se não assistiu, procura aí, gente, no canal, assista. Eu mostro a número 1 dessa revista do Cyberpunks, né? Que eu acabei ganhando do meu irmão, né? Na verdade, não é uma aquisição que eu fiz. O meu irmão trouxe para mim, porque ele ganhou de outra pessoa. Então foi um festival de ganhar, né? A pessoa tinha as edições, não estava interessada em ficar com elas, deu pro meu irmão. O meu irmão, sabendo, né? Óbvio que ele sabe do quanto eu gosto de quadrinhos, ele pegou imediatamente e já trouxe para mim. Eu li, elas ficaram um certo tempo comigo, inclusive eu fiz um vídeo no qual eu mostrava que as edições chegaram, né? Mas o vídeo era basicamente só isso, só mostrando que as edições tinham chegado. Demorei um tempo, normalmente eu demoro mesmo. Aí um certo tempo, até que eu finalmente li, né, as edições para poder falar delas para vocês hoje. Aí, sinceramente, eu ainda comento naquele vídeo que eu não esperava. Eu não esperava chegar a ler a continuação, chegar a ler a parte 2, tanto da Cyberpunks quanto da outra edição que aparece junto, que é O Gato. Né? Eu tava aqui falando com vocês, pessoal, eu vou confessar um negócio aqui, tá? Eu gravo aqui do lado da minha estante de quadrinhos e eu esqueci de deixar separado, enquanto comecei a gravar, as edições número 1, tanto da Cyberpunks quanto da O Gato. Então eu tava falando com vocês e catando a edição na estante. Por isso que tava só falando, nem mão tava aparecendo. Desculpa, bastidores do canal. Mas tá aqui. Essa é a Cyberpunks número 1. E aqui está a número 2. Inclusive aconteceu uma coisa muito legal, né? Porque eu tava atento ao fato de que as edições podiam ter continuações, mas eu achava que, né? Eu achava que não tinha, mas podia ter e tal. Tava tentando me manter atento a isso. Aí quando o vídeo subiu, um amigo aqui do canal, um inscrito do canal, comentou: você já viu lá no Instagram que tá saindo a parte 2 e tal? E eu disse: sim, vou dar uma olhada já. Aí eu fui lá olhar, eu curti que havia saído a parte 2. E o Matheus de Parraguirre, assim que ele viu que eu curti, ele entrou em contato comigo, nós conversamos, eu falei para ele que então que ele me ofereceu as duas edições de continuação, o Gato e o Cyberpunk. Eu fiz a aquisição com ele, né, falei para ele que eu já tinha mostrado no meu canal as primeiras, né, a parte 1 e que pretendia mostrar a parte 2 e tal. Acabei entrando em contato com ele, um cara muito maneiro, um cara simpático pra caramba, e fiquei esperando ansiosamente que chegassem essas edições. Elas chegaram já faz uns dias aí, eu já li, e acho que, né, sem ficar enrolando mais do que eu já enrolei, vamos falar basicamente do que temos. Primeiro a revista em si, né? Aqui houve uma ligeira mudança de material, tá? A número 1 tem uma capa mais estilo cartonado, né? E essa daqui, a número 2, já não é, né? Isso, suponho, talvez até tenha ajudado com questões de custo, né? Isso se deu também com O Gato. Mas a qualidade dos desenhos ainda tá muito boa, né? Tá muito boa, a qualidade do papel é muito boa. E o mais importante, a história.
Quem lembrar desses vídeos, deixa eu mostrar uma coisinha para você antes de começar. Olha aqui, ó. É autografado, ó. Excelente leitura. Ó, Matheus e Parragui. São as primeiras HQs autografadas pelo autor que eu tenho, né, na coleção. Eu tenho livros aí autografados. Não foram autografados para mim, mas estão autografados, tá? Não vamos entrar em detalhe. Mas essa aqui é a primeira HQ que eu tenho autografada e autografada para mim, né? Tô mega feliz. E vamos falar da história. Voltando então, recapitulando. Quem aí assistiu aquele vídeo deve lembrar que eu comentei que gostei muito de ambas as histórias, de ambas as revistas, da Cyberpunk e da O Gato, mas que entre as duas a minha escolha da que eu mais gostei, sem dúvida, era a Cyberpunk. Gostei mais do desenvolvimento, achei que houve muita inteligência na maneira como se criou o roteiro, porque, como eu disse, não se pegou nada de novo, nada que nunca se tenha visto, mas a ideia que se pegou foi extremamente bem trabalhada a ponto de fazer ficar interessante. Isso não mudou. A pegada na história aqui continua a mesma. É uma ótima história, continua havendo uma exploração realmente muito inteligente deste universo, né? A história se passa, né, na Porto Alegre do futuro, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Não falei nenhuma vez nesse vídeo, mas estamos falando aqui de uma HQ gaúcha, de uma HQ 100% gaúcha, né, produzida por um autor gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, e que se passa no Rio Grande do Sul, né, no seu universo ficcional, né, só que ela se passa na Porto Alegre do futuro, que se chama Tecnoporto. Inclusive foi curioso, porque quando o Matheus comentou no outro vídeo, ele fez um comentário, eu no primeiro vídeo comento que, como cyberpunks e tal, os personagens aqui, eles estão tipo em luta contra o governo vigente. Aí o Matheus me explica que a ideia dele, no comentário, que a ideia dele não era bem essa, que a ideia dele é que não existiam mais governos, né, e que grandes corporações é que estavam liderando. Eu ainda me desculpei com ele no comentário e expliquei que eu realmente me deixei levar, porque eu tenho uma ideia, né, eu tenho um certo passado aí com o movimento punk, e eu tenho uma ideia de que quem lidera governa, né? A minha ideia é essa, tipo, não existe nenhum tipo de vida em sociedade sem liderança, e o líder é o governante, quer você queira chamá-lo de outro nome ou não, mas só que não é a minha visão que tem que se sobressair num caso como esse. É a visão do autor. E o autor está me dizendo que é esse o universo, né, que é essa situação do universo em que ele ambientou as histórias dele. Então eu me desculpei por ter me deixado levar. E estou aqui, né, fazendo essa pequena retificação. Então, na verdade, não há um governo em si, há grandes corporações que dominaram essa Porto Alegre do futuro que se chama Tecnoporto. A segunda parte se aprofunda no relacionamento, principalmente desses personagens aqui, que formam né, são um grupo avançado ali, vamos dizer assim, o principal grupo da organização Index lá. E ela aprofunda o relacionamento entre eles e traz muitas dúvidas, né? Tipo, há um possível traidor entre eles, isso é trazido à tona. Muita desconfiança se instala entre os membros do grupo, né? Principalmente porque quem anuncia isso é essa personagem aqui, a anarquista, que aliás é uma personagem deveras interessante. Ela anuncia que entre eles há um traidor e que eles precisam descobrir, né? E eles ficam todos agora desconfiados um dos outros, eles estão se vigiando, né? Imagina o clima tenso, né? O Fumacento, Caveira, Metódica, né? Todos eles estão, a NET, todos eles estão se vigiando ao mesmo tempo em que tem que cumprir a missão, porque todos acham que o seu colega pode ser o traidor. E claro, não fica claro em nenhum momento nem quem é o traidor, nem exatamente por quê, para quem essa traição seria feita, né?
a segunda edição termina deixando essa questão totalmente em aberto e ainda termina com uma cena impactante aqui, ó. Né, que o nosso amigo Caveira, ele tem uma queda, né, carrega um bonde pela net e termina com essa cena. A gente fica sem saber se ela tá viva ou não. Ou seja, Cyberpunks número 2 cumpre com louvor a questão de continuar nos mantendo interessados nesse universo futurista e de continuar querendo saber o destino desses personagens. Eu notei alguma queda de desenvolvimento de Cyberpunk número 1 para Cyberpunk número 2. Eu não chamaria de queda. Muito pelo contrário, eu chamaria de houve mais experimentações. Na Cyberpunk número 1, o sotaque gaúcho, o jeito de ser das pessoas, as expressões usadas no coloquial, no conversar, tá menos presente, menos acentuado. Na Cyberpunk número 2 parece que o Matheus, ele decidiu dar mais força para isso. Ele decidiu, tipo, quero realmente mostrar que isso é uma HQ com raízes no sul. Então há muito mais expressões do nosso cotidiano, tipo trilegal, essas expressões assim. E isso, num primeiro momento, quando eu notei que havia um maior acentuamento dessa característica, chegou a me causar uma estranheza. Chegou a me deixar, né, mas estranhezas não são ruins sempre. E eu me dei conta de que eu estava estranhando só porque eu não costumo ler um material em quadrinhos normalmente, sim, legitimamente gaúcho, tão focado em ser gaúcho, entendeu? No final das contas, o que eu posso dizer de Cyberpunk número 2 é que ela me manteve fielmente interessado para esperar a edição 3, que eu quero comprar. Não cheguei a conversar com o Matheus, nem perguntar para ele, né, para quantas edições está planejada a Cyberpunks, né? Se ele tem um plano que seja longevo, ou se ele já tem um final para a história, que seria o final da revista em si, ou seria só o final de um arco e começaria um novo. Não tenho essas informações, não perguntei, né? Mas o que eu sei dizer é que eu estou ainda muito interessado em saber o destino desses personagens, em conhecer mais, principalmente, dessa Tecnoporto. Essa é uma coisa que eu espero que aconteça nas próximas edições. Eu espero que haja um maior desenvolvimento, uma maior exploração dessa Porto Alegre do futuro, deste Rio Grande do Sul do futuro. Isso, eu acho que o ambiente em que a coisa acontece, por ser aqui no Brasil, por ser no meu estado, é um dos maiores chamariz dessa série. Ele continuou inserindo essas fichas para que conheçamos os personagens, ó, que eu achei também muito legal. Se você ficou interessado em conhecer Cyberpunks, eu acho que ainda é possível comprar, inclusive a edição 1. Você pode procurar no Instagram a Portal Entretenimento, entrar em contato lá com o pessoal. Talvez o próprio Matheus responda e pode fazer essas aquisições. Tá valendo muito a pena, isso eu garanto. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro meu amigo Mestre do Terror, pra revista Cyberpunk, que eu acabo de dar uma batidinha com o dedo.